Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o anúncio feito por Putin sobre o envio de armas nucleares para Belarus. Mas qual é exatamente o tamanho e a composição do arsenal nuclear russo? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1949, após um incansável trabalho da espionagem soviética, Stalin conseguiu roubar os planos da Fat Man, a bomba atômica que os Estados Unidos tinham lançado sobre Nagasaki 4 anos antes, realizando, no dia 29 de agosto daquele ano, o primeiro teste atômico soviético. Com os planos da bomba norte-americana em mãos, os soviéticos corrigiram os rumos errados que as suas pesquisas tinham tomado, abrindo caminho para o desenvolvimento de armas mais avançadas, culminando, em 1955, na primeira bomba soviética de hidrogênio. Todos esses desenvolvimentos levaram a uma descontrolada corrida nuclear, levando o mundo entre os anos 70 e 80 a um arsenal global composto por mais de 100 mil ogivas nucleares. Cada uma delas com um poder médio de destruição quase 40 vezes maior do que as bombas que devastaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. De acordo com algumas fontes, a Rússia soviética, com o seu arsenal de mais de 60 mil ogivas, foi duramente afetada pelos elevados custos de produção, manutenção e estocagem dessas bombas, com isso tudo também contribuindo para o colapso soviético em 1991. Após o fim da União Soviética, os Estados Unidos e a Rússia iniciaram um longo processo de diminuição dos seus arsenais nucleares, resultando hoje, em 2023, em aproximadamente 5.900 ogivas na Rússia e 5.400 ogivas nos Estados Unidos. Mas, com Putin anunciando neste sábado, dia 25 de março, que destacará bombas nucleares táticas na Belarus, levanta-se uma questão bastante pertinente. Qual é exatamente o tamanho e a composição do arsenal nuclear russo? Grande parte das ogivas nucleares declaradas como ativas pelos Estados Unidos e a Rússia estão em modo de armazenamento de longa duração. Ou seja, estão armazenadas em depósitos e o seu emprego não é imediato, exigindo alguns dias ou mesmo semanas para que possam ser usadas. No caso da Rússia e dos Estados Unidos, os diversos acordos assinados ao longo dos últimos 30 anos limita em mais ou menos 1.600 o número de ogivas nucleares para emprego imediato que cada país pode ter destacadas no terreno. Com a Rússia mantendo 6 campos nucleares onde o seu arsenal de emprego a partir de terra costuma estar armazenado, nas cidades de Zozelsky, Tatichevo, Uzur, Dombarovsky, Kartalai e Aliesk. E para emprego naval através de submarinos, a Rússia mantém armas nucleares em 3 bases, Nerpchia, Yagelnaya e Ribashi. E para emprego aéreo, os bombardeiros russos estão sediados nas bases aéreas de Ukrainka e Engels. Mas, efetivamente, que armas são essas e qual o poder de destruição que possuem? Assim como acontece nas outras potências nucleares, a Rússia divide as suas armas em 2 grandes categorias, as estratégicas e as táticas. As estratégicas costumam ter um poder de destruição medido em centenas de quilotons ou, em alguns casos mais raros, em megatons. Só a título de exemplo, a bomba que destruiu Hiroshima tinha uma potência estimada em 16 quilotons, com uma bomba nuclear estratégica moderna tendo um poder mais de 30 vezes superior, com algumas podendo mesmo chegar perto das 100 vezes. Já as bombas táticas possuem capacidade de destruição muito mais limitada, mas na mesma muito elevada, podendo variar entre 1 quiloton ou menos até os 200 ou 300 quilotons, dependendo da classificação interna de cada país.
As estratégicas, destinadas à destruição de grandes centros urbanos, industriais e militares no coração do território inimigo, algumas vezes a mais de 10 mil quilômetros, costumam ser lançadas a partir de terra ou de submarinos em gigantescos foguetes. E as táticas, destinadas à destruição de alvos de oportunidade como pontes, cruzamentos, bases temporárias e colunas inimigas, costumam ser lançadas a partir da artilharia ou por meio de foguetes de curto alcance. No caso da Rússia, do seu total de 5.900 ogivas, estima-se que cerca de 2.000 correspondam a bombas nucleares táticas. E do total de 1.600 destacadas para uso imediato, algumas fontes referem de que 400 a 500 são ogivas táticas. E são ogivas desse tipo que Putin pretende destacar na Belarus do ditador Alexander Lukashenko, muito provavelmente instaladas em foguetes de médio alcance Iskander, com o Kremlin salientando que o controle das armas estará sempre em mãos russas e não bielorrussas. Uma medida que Putin diz ter tomado em resposta ao envio para a Ucrânia de munição britânica com ponta de urânio empobrecido, um tipo de munição que não é classificado como arma nuclear. Putin também alega que essa sua medida é em resposta ao fato dos Estados Unidos também destacarem ogivas nucleares em alguns países europeus, como Bélgica, Itália e Turquia. Крышка.